Olá, amigos e amigas. Estou gravando esse vídeo para poder hoje compartilhar com vocês uma forma mais eficaz de estudar as Escrituras. E como eu gostaria de mostrar como eu faço, que é a melhor forma de poder mostrar ou se dar um modelo, não só explicando a forma de fazer, mas mostrando como fazer. E eu gostaria de compartilhar com vocês esse método que eu uso para estudar as escrituras. Como eu disse no outro vídeo, eu preciso deixar claro de que esse não é o único meio ou método de se fazer isso. Cada um pode identificar ou encontrar um meio de dominar as escrituras da sua maneira. Isso é o que mais importa. Mas eu gostaria só de compartilhar uma alternativa de como talvez você possa fazer, ou se quiser imitar, copiar, ou se você já existe um método seu pessoal, que você continue no seu método de domínio. E eu espero que talvez esse vídeo, esse exemplo que eu vou dar como modelo, seja apenas para ampliar a visão e talvez ampliar o seu método. E eu escolhi, como vocês estão vendo aqui no vídeo, uma lição que se encontra no capítulo 19 de Lucas, e eu vou falar apenas do versículo 1 a 10. Então, esse modelo que eu vou exemplificar para vocês aqui, que é a forma que eu estudo as escrituras, é claro que em uma aula, muito provavelmente eu iria usar muito mais tempo do que eu vou usar aqui. Aqui eu vou fazer, de uma certa forma, um resumo, para que fique uma coisa mais prática e rápida, mas a maneira como nós ensinamos as escrituras é o que mais importa. E eu quero explicar só que é na verdade um método onde, se você pegar o capítulo 19 completo, nós vamos ver que ele tem, ele vai até o versículo 48, e claro que eu não vou falar do capítulo inteiro. É um método que nós usamos ou que eu uso para estudar as escrituras. Ou seja, eu divido ele em mini blocos. Como funciona isso? O bloco completo seria o capítulo 19 completo. Mas eu vou dividir o capítulo 19 em mini blocos. Ou seja, eu vou pegar do versículo 1 até o 10, do versículo 11 e assim em diante. E nesse capítulo, para mim, eu dividi em 4 mini blocos. Mas eu vou dar um exemplo de como eu faço esse estudo desse mini bloco do versículo 1 ao 10. E claro que os outros versículos vocês vão imaginar que é da mesma forma. Ok? Então eu gostaria de explicar como isso funciona. Então, em primeiro lugar, eu gostaria de falar sobre Zaqueu, o pequeno notável. Eu vou dar o pequeno notável aqui, vocês vão entender no andar da minha explicação. Em primeiro lugar, quando nós estudamos as escrituras, talvez muitos professores na igreja, muitos professores às vezes, ele tem um determinado tempo de aula, e às vezes ele usa esse tempo de aula, ou a maior parte do tempo da aula, para ficar na história, ou no contexto. É claro que é importante conhecer o contexto da história, datas, nomes, para que nós possamos nos situar o que está acontecendo, mas isso não é o mais importante. O mais importante é nós realmente focarmos na doutrina e nos princípios. Então aqui eu vou fazer um resumo, como se fosse um contexto da história. Normalmente o contexto nós hoje encontramos no cabeçalho das escrituras. Se nós pegarmos a Bíblia
na nossa tradução correta, nós vamos ver que no cabeçalho ele dá um resumo do que acontece no capítulo 19 inteiro. E ele divide em 4 partes, ou, como eu disse, em 4 mini blocos. Embora cada um possa fazer o seu estudo, e de repente você queira dividir em mais mini blocos do que os 4. Mas o contexto da história em si do Zaqueu nós conhecemos, todos nós conhecemos. Então eu vou fazer um resumo rápido e breve, não vou perder muito tempo com o contexto, assim como os professores não devem perder muito tempo em suas aulas, seja na escola dominical ou uma outra sala de aula, que não perca muito tempo no contexto da história. O contexto da história normalmente é de 2 a 3 minutos para você resumir o que vai ser contado, o que está se passando na história, e depois usar a maior parte do tempo da aula para realmente identificar os princípios e doutrinas e as aplicações para cada um de nós. Então, resumindo, o contexto é que nós conhecemos a história. Quem quiser conhecer um pouco melhor, pode ler no livro de Jesus o Cristo, na página 489, que faz um resumo dessa história também. É um homem chamado Zaqueu, ele era um homem que era judeu e cobrador de impostos, ou, como nas escrituras diz, o publicano. Apesar dele ser judeu, os judeus não gostavam dele porque ele era cobrador de impostos. E muito provavelmente dá-se a entender no contexto de que ele já tinha ouvido os ensinamentos de Cristo. E algum ponto dos ensinamentos de Cristo, muito provavelmente, tocaram o coração de Zaqueu. Deram realmente um impacto no coração dele. E esse momento da história é o momento onde Jesus Cristo vai estar em um local onde Zaqueu está. Então Zaqueu procura vê-lo. Mas embora ele já realmente soubesse dos ensinamentos, ele queria conhecer Cristo. E como ele diz, as escrituras diz que ele tinha ele era baixinho, a sua estatura perto ou comparado às outras pessoas. E então ele não conseguia ver Jesus Cristo acima da cabeça das pessoas, porque onde Cristo realmente estava, sempre havia multidões para ouvi-lo. Então ele correu à frente e subiu em uma árvore. E para que ele realmente sabia que Jesus Cristo teria que passar por lá. Então ele queria ver Jesus Cristo. Então ele se elevou na árvore para poder conseguir ver Cristo. E aí, num dado momento, Jesus Cristo observa ele na árvore e diz que convinha a Cristo estar com ele na casa dele. Aí a oposição rapidamente começou a criticar aquilo, mas aí nós vemos no final que Zaqueu e a sua casa se converteram. Bom, esse é o contexto. Agora, como que eu faço para estudar esse mini bloco, que seria Lucas 19, de 1 a 10? Eu, na verdade, estudo cada versículo. Às vezes, por alguém que às vezes só lê as escrituras para cumprir uma designação, ele passa num versículo e não consegue identificar algumas coisas que ele poderia ter identificado. Então, eu vou mostrar como eu faço para dar esse exemplo. Antes, eu gostaria de mostrar 2, na verdade, citações, e vou usar uma escritura para que eu possa mostrar de uma forma realmente na doutrina a importância de estudar as escrituras de uma forma mais profunda. Então, a escritura que eu gostaria de usar é essa. Deixa eu voltar aqui. Ok. É a seção de Doutrina e Convênios 88, versículo 118, onde nós é muito bem conhecida essa escritura. Buscai diligentemente e ensinai-vos uns aos outros palavras de sabedoria. Sim, nos melhores livros buscai palavras de sabedoria. Procurai conhecimento, sim, pelo estudo e também pela fé.
Então, essa escritura nos instrui que nós realmente busquemos conhecimento, mas que nós realmente possamos pagar o preço para ter esse conhecimento. E não é uma simples leitura que vai realmente fazer com que nós possamos obter esse conhecimento. Nós sabemos que o que mais importa não é a quantidade de leitura, mas é o que o Espírito Santo lhe possibilita entender em cada versículo que você meditar, que você refletir e buscar respostas. De uma certa forma, podemos conversar com as Escrituras e perguntar o que realmente, o que foi escrito aqui e por quem foi escrito, o que realmente ele quer dizer com isso. Existe uma citação do Elder Robert de Hales, um dos apóstolos da igreja, que ensinou: um componente crucial à aquisição do conhecimento do Salvador é praticar os princípios que ele nos ensinou, a fim de obtermos a maior elucidação que as Escrituras nos oferecem. Devemos focalizar nosso estudo nos princípios e doutrinas, em vez de lugares e nomes. Não são simplesmente fatos que buscamos num livro, e sim entendimento que possa transformar o nosso comportamento e fazer uma grande diferença em nossa vida. Creio que muitos de nós conhecemos aquele grande ensino do Elder Bogt Becker, quando ele diz que, na verdade, o conhecimento da doutrina é que vai fazer com que nós mudemos nosso comportamento. Muito mais do que se a pessoa estudar o comportamento para tentar ensinar o comportamento. Então, é a doutrina de Cristo que nos faz querer mudar, querer melhorar e, às vezes, até de uma forma radical. Mas o importante é que nós possamos entender a doutrina e os princípios. De uma forma resumida e bem simples, talvez muitos às vezes se perguntem o que é doutrina, o que é princípio. As doutrinas são verdades eternas que nós aprendemos. Então, em resumo, a doutrina é isso, é uma verdade eterna que nós aprendemos. Em princípio, é uma verdade eterna que nós vivemos. Então, a doutrina é algo que não muda. Por exemplo, o pai e o filho têm um corpo de carne e ossos. É uma doutrina. Os 3 graus de glória é uma doutrina. Jesus Cristo criou a terra. É uma doutrina. E princípios é aquilo que nós colocamos em prática e aplicamos. Ou seja, arrependimento, oração, palavra de sabedoria, perdão e assim por diante. Antes de entrar na escritura, eu gostaria de mostrar mais uma citação. Essa citação é do irmão Joseph Fielding McConaughey. Esse irmão ele é filho do Bruce R. McConaughey e neto do presidente Joseph Fielding Smith. E ele é professor emérito da Universidade da BYU. E um livro que tem uma parte onde ele ensina, chamado Buscai Diligentemente, ele diz nessa parte o seguinte: sempre que alguém interpreta um trecho das Escrituras, podemos medir o nível de bom senso e integridade espiritual que ele possui. O que fazemos com as Escrituras, inclusive negligenciá-las, proporciona ao Senhor uma forma de avaliar nossa alma. Que todos nós possamos apresentar-lhe uma boa avaliação das Escrituras. Eu quero dizer a vocês a importância de nós realmente podermos buscar esse bom senso nas Escrituras. E nós podemos observar quando algumas pessoas fazem comentários sobre as Escrituras, se essa pessoa tem um bom senso e integridade espiritual para poder ensinar daquela forma. Uma outra coisa, então, agora nós vamos entrar, propriamente dito, nas Escrituras. Então, que vocês possam assistir o próximo vídeo, que aí eu vou falar somente como eu